Oi pessoal, como vão? Eu espero que vocês estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje nós vamos continuar o nosso mini dossiê sobre fanfictions, né? Falar um pouquinho mais sobre algumas dicas, né, bem básicas para te ajudar a escrever aí uma boa história. Porque é sempre bom encontrar uma fanfic ou um original que seja bem organizada, com personagens bem construídos, com um enredo, né, também que seja interessante, que faça sentido. Porque tudo isso dá muito mais prazer na hora da leitura, né? A gente se sente mais motivado a continuar, a comentar, recomendar a história para os amigos. Só que escrever não é fácil, né? Requer bastante atenção, muita dedicação, pesquisa, né? E principalmente que você goste do que você está fazendo. E também é interessante, né, que escrever não é uma ciência exata. Tem aí dicas, tem supostas regras, mas a verdade é que diferente de matemática, de física, de química, o que quer que seja, não tem nenhuma regra que seja incontestável ou imutável, né? Então, algumas coisas aí no mundo da literatura são bem relativas e com a fanfiction não seria diferente. Então, antes de iniciar a sua história, você vai ter que pensar em algumas questões, né? Primeiro, se vai ser uma fanfic de livro, de filme, se vai misturar universos diferentes, né? Fazer um crossover, né? Quantos e quais personagens da história original ela vai ter, né? Você vai abordar. Onde a história vai se passar, em que época, né? Se vai ser de fato na mesma época, no mesmo ambiente do jogo, do livro, do filme, o que quer que seja. Ou se você vai mudar alguma coisa, né? Se vai ser no futuro da história, que acabou, né? Ou no passado, né? Alguma trama mal explorada. Né? Quantos capítulos vai ter? É óbvio que a gente sempre pode fazer mais ou menos, mas é bom ter uma ideia antes de começar. É sempre... sugerem-se, né? Muitas pessoas que escrevem e tal, que dão dicas sobre escrita, elas sugerem que a gente já comece a escrever pensando, né, em como vai ser o final. Então, também pode ajudar bastante. E também é importante você pensar se você vai continuar essa história, se você vai reescrevê-la desde o começo, né? Se você vai aí, talvez, reescrever diferente, fazer alguma coisa diferente, enfim. Sempre bom você já começar aí, antes de escrever, você já ir pensando nesses detalhes, vai facilitar bastante o seu trabalho. Né? E é sempre bom também que a gente pesquise, né? Mesmo quando a gente já conhece algum determinado assunto, né? Quando a gente já tem certo domínio. Sempre pode aparecer alguma dúvida de última hora, seja de algo do universo da história que não ficou tão bem esclarecido, ou que você tem alguma dúvida, ou alguma coisa diferente que você queira abordar, que você queira falar. Então é sempre bom aí também dar uma pesquisada, né? Falar sobre assuntos que a gente conhece de fato. E também é muito bom também que você tenha atenção ao português, né? Muitos leitores aí mais exigentes chegam a deixar de acompanhar histórias por causa de excessivos erros de português ou de gramática, né? Em geral, de ortografia, de gramática, enfim. E é claro, né, que ninguém é obrigado a saber de tudo de português, até porque é uma língua bem difícil, né? Bem complicada, tem várias regras ali que são, né, um pouquinho chatas. Mas boa parte das dúvidas que a gente tem, elas podem ser tiradas aí com um bom livro de português por perto ou com bons sites, né, que sirvam aí de pesquisa para quando a gente tem alguma dúvida. E é sempre bom a gente lembrar que não é vergonha a gente não saber de alguma coisa, pessoal. Vergonha é a gente não saber e continuar sem saber, né? Nunca ir pesquisar, nunca ir procurar, nunca ir tirar aquela dúvida que a gente realmente tem. Né? Então, também aí tem muitos sites que são específicos, né, com questões de pontuação ou de concordância, de ortografia, enfim. Mas tem outros que são mais generalistas, né? Então, aí fica a seu critério qual que você vai utilizar de acordo com qual é a sua dúvida. E também é bom sempre, né, a gente evitar o famoso internetês, né? Fazer uso de emoticons no meio da história, coisas do tipo. E, assim, são recursos que a gente deve utilizar só quando a gente está registrando uma conversa virtual, né? Uma troca de mensagens, em troca de e-mails, coisas do tipo. Né? Quando é uma história, assim, comum, convencional, não precisa, você não vai precisar deles em momento nenhum, tá? Só com descrições aí de expressões de como os personagens estão se comportando já é suficiente para o seu leitor entender o que está acontecendo. Né? E também é bem aconselhável aí o uso de bons leitores beta, né? Se possível no plural, mas se não, que você tenha pelo menos um ali com quem você possa contar para te tirar essas dúvidas. Porque por mais que você tenha corretores ortográficos, dicionários, aplicativos aí que podem ajudar, eles sempre podem pregar peças na gente, né? Então é sempre bom que você tenha outra pessoa, né? Outro par de olhos para ler o seu texto junto com você.
Porque quando o beta, né, ele é bom ali, ele tem de fato competência e é capaz de fazer uma boa análise crítica, ele não vai só te ajudar com a questão de português e de enredo, né? Também aí vai te dar dicas para você caminhar na história direitinho, evitar repetições, evitar contradições no seu enredo, e, enfim, né, coisas do tipo. Também é muito bom que você mantenha cópias de segurança da sua história. Isso vale para todo mundo, né? Porque não sei se todo mundo que está ouvindo aqui acompanhou minha saga, mas aí, no final de 2019, a gente já tem 2 anos, né? Mais de 2 anos e alguns meses. Infelizmente, eu queimei um HD, não sei como até hoje. E isso me fez perder anos e anos de trabalho, né? Muitas histórias eu aí não tinha nada salvo em outro lugar e eu tive que recomeçar do zero. Então, não faça o que eu fiz nunca na sua vida, né? Fica aí um conselho valiosíssimo para vocês. Sempre tenham backups atualizados de suas histórias em mais de uma mídia, né? Em pendrives, em sites de backup, enfim. Ou até algumas coisas, né, quando são arquivos menores, vale a pena até você mandar para você mesmo por e-mail, né? Qualquer coisa vale a pena, desde que você não perca caso dê algum ruim no seu computador ou no seu celular, né? E até porque às vezes é necessário, né, você formatar e tal, e às vezes não tem essa disponibilidade, né, de fazer um backup ali na hora, ou justamente acontece de um arquivo ser corrompido, de você ter algum problema, né, com queima de HD também. Então é bom você já estar preparado para manter, né, várias cópias de suas histórias em vários lugares diferentes, até porque às vezes pode dar um problema com o backup, então você já tem outras cópias ali para salvar a sua vida, caso seja necessário. Também é bom que você tome cuidado com a classificação etária da sua história, né? Porque tem sites aí como o NIA, por exemplo, que ele não entrega a sua história para todo mundo, dependendo da classificação, né? Histórias classificadas para maiores de 18 anos, elas só são entregues para quem está com o filtro ativado para receber esse tipo de conteúdo. E até bem pouco tempo atrás, o Wattpad também ele não permitia que histórias classificadas como histórias hot, ou que tivessem ali conteúdos para maiores de 18 anos, aparecessem nos rankings. Só mudou aí, eu acho que em 2019 mesmo, acredito que sim, 2019, final de 2018. Eu sinceramente agora não lembro, mas só veio mudar isso um bom tempo depois. Mas ainda tem outros sites aí, né, até onde eu sei, que seguem essa mesma linha. Então é bom você tomar cuidado e não colocar uma classificação errada na sua história, porque pode limitar o seu público, levar a uma advertência até a exclusão de sua conta, se for um erro repetido, né? Então preste atenção, busca se orientar direitinho. Qual é a classificação etária do site que você utiliza, né? O que é que você pode colocar ali em cada faixa etária. E certos temas, né, também requerem cuidados, mesmo que você esteja abordando dentro do público correto. Né? Não só questões aí sexuais, mas também de violência, uso de drogas, abandonos e maus tratos de crianças ou animais, preconceitos de diversos tipos, né? Às vezes pode ser necessário você escrever algo do tipo. Porque são temas que eles podem mexer, né, com algumas pessoas, né? Tanto com pessoas que têm experiências ruins em relação a isso, quanto, às vezes, algumas pessoas simplesmente não gostam de certos tipos de conteúdo, né? Tem pessoas que não gostam de histórias com violência, por exemplo. Então, é muito importante que isso seja sempre sinalizado nessa história. Qualquer tema, assim, mais, no mínimo, controverso, que você vá abordar, precisa estar sinalizado. Você precisa colocar em alguma parte, né? Alguns sites como o NIA já tem um campo só para isso. Outros, como o Wattpad, eu acho que o Wattpad não tem, mas você sempre pode colocar um aviso ali no cantinho da sinopse ou fazer uma nota de autor para explicar que temas que tem na sua história, o que é que você vai abordar. E é muito importante também sempre que você deixe claro, né, que ali que são seus personagens fazendo certas coisas, mas que você não concorda com esse tipo de coisa, né? Que você não está passando pano para ninguém, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, elas não têm muita consciência para separar o que deve ficar no mundo fictício e o que elas podem trazer para o mundo real dessas obras que elas consomem, né? Então, fazer isso vai te poupar muito problema, vai te evitar muita dor de cabeça, né? Então, por via das dúvidas, é sempre bom fazer. Né? Claro que assim, que é algo raro, né? Alguém às vezes vê alguma coisa em algum lugar e fazer aquela mesma coisa. É mais com criança que a gente vê, mas, né, vocês sabem que tem doido pra tudo. Então é sempre bom aí ficar atento e não dar chance para essas coisas acontecerem com você. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí na série que acabou se prolongando por mais tempo que o previsto, né? Por causa dos meus problemas offline. Mas graças a Deus chegaram às férias, né? Agora a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para colocar tudo em ordem, colocar tudo no lugar.
Até porque aí 2020 promete ser um ano de muito trabalho e de algumas dificuldades pelo caminho. Para quem não sabe o que está acontecendo, é só entrar no nosso grupo do Facebook, né? Nos acompanhar nas outras redes também. Não deixem de nos seguir aqui lá no Instagram e se inscrever aqui no canal para ficar sabendo de tudo que a gente vai postar daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, indica para algum amigo que esteja querendo escrever fanfic ou que já escreve e precisa de algumas diquinhas a mais. Né? Nunca se sabe. E não, fica por aí, né, pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau.